não é muitas vezes o que a gente pensa, né? Às vezes você acaba sabendo, ou às vezes a pessoa vem e fala uma coisa para você, mas eu entendi isso, eu achei aquilo, e aí você fica, nossa, mas de onde que você tirou isso? Por que você pensou dessa maneira? Então, vocês conseguem perceber o caráter duplo dessa pergunta? Da mesma forma que eu julgo, eu também sou julgado? Há uma troca aqui instantânea, né, entre eu estar julgando e eu me sentir julgado. Outra questão muito importante também, que a gente tem que entender, né, que quando a gente critica negativamente alguém, né, quando eu estou apontando o dedo para uma pessoa ou para uma inabilidade daquela pessoa, eu tenho que ter consciência que eu tenho que ter um comportamento diferente, certo? Por quê? Porque eu não posso ter as falhas que eu estou cobrando da outra pessoa. Vamos pensar aqui pai e filho. Se o pai quer que o filho tenha uma conduta boa, ou tenha bons exemplos, boas maneiras, em quem que ele vai se espelhar? Ele vai se espelhar no pai. Então, qual é a moral que eu tenho para cobrar alguma coisa de alguém, ou querer que a pessoa haja de uma maneira assim, ou assada, se eu não tenho essa conduta, ou se muitas vezes, ainda pior, eu tenho uma conduta pior do que aquela pessoa está fazendo? Quantas vezes durante o nosso dia, durante a nossa rotina, a gente consegue ter consciência disso? Que eu estou lá cobrando aquela pessoa, às vezes estou cobrando meu marido, estou cobrando meu filho, estou cobrando aquele colega de trabalho. Mas qual é o exemplo que eu estou dando? Será que eu ajo como ele, no lugar dele? Será que se fosse eu no lugar dele, o que eu faria? Como eu faria? Será que eu faria igual a ele? E por fim, por que somente nos é possível e válido o auto-julgamento? Então, o que será que seria esse auto-julgamento, que é o nosso tema aqui, né? Não julgar aos outros, mas julgar a mim mesmo, que é um auto-julgamento, né? Primeira coisa que a gente pensa, quando a gente fala, pelo menos para mim, assim, quando eu pensei nessa palavra auto-julgamento, me veio uma coisa como fosse assim uma punição. Eu vou fazer um auto-julgamento, parece que é uma coisa pesada. E, na verdade, não é. Quero trazer aqui para vocês também, lá em Mateus, Jesus já dizia para a gente o quê? Não julgueis, para que não sejas julgados. Pois, com o critério que julgar, você será julgado. E com a medida que você medir, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente como poderei tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para a gente? Como é que eu posso apontar as falhas do meu irmão, do meu colega, do meu companheiro, se eu não vejo as minhas? Porque eu acho que eu tenho razão em criticar primeiro as outras pessoas e não a mim. O que ele está dizendo? Primeiro olha você para as suas dificuldades, olha para os seus atos, e depois você pode ter o direito ou o dever, como a gente vai ver aqui, de chegar para o seu próximo e falar, olha, eu acho que realmente a sua conduta não foi a mais adequada. Acho que você não deveria ter agido dessa maneira. Então, embora a gente saiba que Cristo, Jesus, enfim, ele já nos ensinou o quê? Que o julgamento final é dele, não é nosso. A gente tem leis terrenas aqui que são simplesmente para regular a nossa vida, porque a gente ainda não tem consciência e moral bastante para conseguir agir de maneira decente e organizada. Então, a gente tem leis terrenas exatamente para isso, para que a gente possa conviver de forma harmoniosa. Mas o julgamento total e final, a gente sabe que é superior, ele está além de nós. Mas, como eu falei antes para vocês, inúmeras vezes na nossa rotina a gente sai julgando as pessoas. Então, o que a gente faz? A gente avalia os fatos, a gente rotula as pessoas, ou a gente rotula o que a gente lê. Então, a gente classifica o quê? Que a pessoa está certa, que ela está errada, que ela é boa, que ela é má, que ela é simpática, antipática. Às vezes, eu nem conversei com a pessoa. Eu a vi de longe. E, às vezes, por uma fisionomia, às vezes, por um momento, eu vou dizer, não. Eu achei a Ana muito antipática. Eu não gostei dela. Não fui com a cara dela. Como que você pode tirar essa conclusão se muitas vezes você nem conversou? Ou então, às vezes, uma outra pessoa chegou ali para você e falou um monte de coisas para você, e aí você fechou aquele conceito. Mas, novamente, você não conheceu, você não conversou com a pessoa. Da mesma maneira, a gente acaba valorizando ou desconsiderando. E a gente faz todas essas avaliações com base em quê? Com base no nosso conteúdo moral, emocional e intelectual. E a gente faz isso o quê? De forma consciente e inconsciente. E hoje, nessa nossa modernidade, de que tudo é muito rápido e é muito automático, a gente
vai fazendo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente está fazendo julgamentos, a gente está fazendo escolhas e está fazendo julgamentos.